Irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz e o amor de nosso Divino Mestre inunde nossos corações e que a nossa alma possa encontrar nesse Mestre todos os recursos necessários para a sublimação de nossos caminhos. Abençoe-nos esse Mestre, mas acima de tudo Deus, nosso Pai. Ao partir do pão, é o título da lição 129 do livro Pão Nosso, de nosso irmão Emanuel. E é o que nós iremos estudar. Ao partir do pão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 35. Esta passagem se refere a dois discípulos de Jesus que, depois do grande tormento de nosso Mestre, dos grandes fatos, dos grandes acontecimentos que terminaram com a crucificação de nosso Mestre Jesus, caminhavam pela estrada em direção a Emaús. Emmanuel nos fala que é muito importante esse episódio, em que o Mestre é reconhecido pelos discípulos. É muito interessante, porque esse Mestre só é reconhecido pelos discípulos num determinado momento, numa atividade especial. Eles se dirigiam para Emaús, em desesperação por todos os fatos trágicos ocorridos em Jerusalém. Assim, irmãos, nós precisamos ver, esses dois amigos, discípulos de Jesus que seguiam pela estrada, caminhavam tranquilamente, iam falando, conversando sobre os fatos, tristes, abatidos pelo sofrimento. Como amigo oculto, Jesus seguia-os. Na verdade, irmãos, esse mestre se apresentou aos dois discípulos na estrada como um estranho. Aproximou-se deles, perguntou a eles por que eles estavam tristes e o que significavam aquelas conversas, aquelas palavras. E eles então responderam: como? Tu não sabes dos fatos acontecidos recentemente? E narram então ao Senhor Jesus o sacrifício de Jesus de Nazaré, a sua crucificação, tudo aquilo que nós já estudamos e aprendemos. E o Mestre então passa a confortar os dois, ocultamente, porque os dois não o reconheceram. E foi então falando desde a época de Moisés, das Escrituras, das previsões, de tudo aquilo que levava um pouco de conforto e de paz aos corações desses irmãos, através da sua palavra meiga, doce. E durante todo o caminho atravessado, em companhia daquele homem que não identificaram, amoroso e sábio, porquanto o Mestre ia falando com todo o carinho, com toda a ternura, da forma como quando ainda se encontrava com os seus discípulos vivos na matéria. E os dois discípulos então interpretaram: amigo simpático, generoso, é um desconhecido. Agora, aqui ele diz: e somente a partir do pão reconhece o Mestre muito amado. Eles foram caminhando e o Mestre então amorosamente ia transmitindo através da conversa a sua sabedoria e as suas expressões carinhosas
E eles foram então foi ganhando a simpatia dos dois. Chegado ao final da jornada, né, os dois discípulos e resolveram se abrigar, porque já era noite, tarde. E convidaram então o estranho para pernoitarem. Ele foi convidado, né? E, constrangido, aceitou o convite dos amigos, porque já era realmente tarde. Agora, quando à mesa, ao partir do pão, né, ao tomar o pão propriamente, Jesus, né, o abençoou e partiu o pão. Ao partir do pão é que ele foi reconhecido pelos discípulos. Só aí os discípulos o reconheceram, ao partir do pão. Não o identificaram, nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso, como eu já mencionei. Tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Aí existe uma lição muito grande. Essa lição. Emmanuel nos faz a pergunta: não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Será que ainda hoje, irmãos, nós só reconhecemos o Cristo ao partir do pão? O que significa ao partir do pão de forma mais abrangente dentro do Evangelho? O que significa? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de algum tempo, de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Não é verdade, irmão? Quantos não buscam o mestre apenas para atender às suas necessidades materiais? Conseguir o sucesso de seus empreendimentos? Quantos? Quantos não buscam apenas quando estão confortavelmente instalados, quando tudo lhes sorri, quando a vida está repleta de paz? Ainda hoje, irmãos, o mestre só é reconhecido ao partir do pão. Porquanto, se essas vantagens desaparecem, desaparece também a fé. Se as dores, as inquietações nos atingem, a gente sai, a gente foge. Porquanto não é isso que nós queremos do nosso encontro com o Mestre. O Mestre está aí no mundo para nos satisfazer todos os desejos e anseios da vida material. É como a maioria pensa. Lê do engano, porque o Mestre não veio para atender às necessidades materiais do mundo para ninguém. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. Se não tivermos as garantias desse Mestre de que a nossa vida será um mar de rosas, teremos os nossos caprichos e interesses satisfeitos, a gente não comunga dos mesmos ideais do Mestre Jesus. Não permanecemos respeitáveis e fiéis ao nosso encontro com esse Senhor. Emmanuel nos diz que é necessário combater semelhante miopia da alma. Miopia da alma. É a alma que não enxerga a verdade, que não encontra a verdade, que não tem a percepção da verdade.
fixam-se apenas nas palavras, nas manifestações exteriores de fé, e isso enquanto a vida lhes sorri, porque aos primeiros impedimentos foge, abandono. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. São provas, nós sabemos disso, necessárias para fortalecermos a nossa alma no bom combate, para fortalecermos a nossa coragem na fé, a nossa determinação, a nossa permanência, mesmo diante da dor, do sofrimento, das doenças, das lutas, nós precisamos permanecer nesse Senhor. Então, lições e testemunhos, quando botamos a mão na charrua, fazem parte de nossas necessidades de evolução e progresso. Precisamos testemunhar a nossa fé, nossa confiança, permanecendo firmes em nosso posto. Porque senão, irmãos, continuarás muito longe da verdade, se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Enquanto, irmãos, tivermos olhos apenas para o nosso encontro com Jesus, na busca apenas dos nossos interesses do mundo, a verdade ficará fora. O Evangelho não abrirá os seus segredos para a nossa alma. Precisamos enxergar, precisamos ouvir com os olhos e com os ouvidos que possuímos, mas olhos e ouvidos da alma, a fim de que o sentido profundo das lições nos chegue, para que nós cancelemos esse nosso estágio de conforto, onde acreditamos e achamos que o Senhor Jesus está aí apenas para nos dar todas as satisfações do mundo. Ele não está para isso. E nós não podemos esperar sempre desse mestre, os prazeres da vida. Assim, precisamos dar o testemunho da nossa fé, da nossa confiança, permanecendo firmes, embora muitas das vezes sobrecarregados, com o peso da nossa cruz aumentado pelas provas e expiações. Mas nós precisamos continuar firmes. Irmãos, que Jesus nos abençoe, que a sua paz e a sua misericórdia estejam sempre em nossos corações. Despertemos para as realidades de nossa existência, de nossa criação divina. Comecemos a abandonar esses interesses que nos afastam do conhecimento da verdade, da aquisição das virtudes e das qualidades mais nobres, do desprendimento, do desapego, a fim de que possamos caminhar em direção a esse Mestre com todas as forças de nossa alma. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que Deus, nosso Pai, nos ampare em nossas lutas. Deus nos abençoe agora e sempre.